Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem hoje. É o seguinte, hoje eu gostaria de tratar de um assunto que é relatado muitas vezes no Novo Testamento. E o tema de hoje é tempos trabalhosos. Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5, o seguinte: Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Parece que Paulo estava falando para os nossos dias. Nós sabemos que há duas formas de se viver a vida. Uma é baseada em princípios, a outra em prazeres. Aquilo que me agrada, eu faço. Não importam os princípios. E nós estamos vivendo uma época, isso estou falando em termo global, em que as coisas não têm mais que seguir um princípio de Deus, um princípio de uma boa consciência. O homem não busca mais agradar a Deus e a viver em uma sociedade tolerante, baseada em amor, mas em uma sociedade liberal, que nós temos que aceitar tudo e promover tudo o que não presta, como se fosse algo politicamente correto. Então Deus ele não é politicamente correto, ele nunca foi politicamente correto. E nós somos a sua imagem e a sua semelhança. E da mesma forma, nós tampouco podemos ser politicamente corretos. Deus nos fez a sua imagem, mas também a sua semelhança. O que é uma coisa semelhante? É uma coisa tal qual. Então nós precisamos definir como nós queremos viver e o que nós queremos no final da nossa vida, ou melhor, no princípio da eternidade. O Senhor Deus, ele diz que em Gálatas capítulo 5, ele fala sobre os frutos do Espírito e sobre as obras da carne. E quando ele fala das obras da carne, ele diz assim, que os tais que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E ele fala ali dos idólatros, dos mentirosos, dos profanos, dos pervertidos, dos roubadores, dos mentirosos, dos soberbos. Então, nós que somos espirituais e cremos numa vida eterna, existe um método que Deus já nos deu através da Bíblia que nós devemos seguir. E nós não podemos desprezar estes métodos de Deus, porque se nós desprezarmos os métodos de Deus, nós estaremos desprezando também aquilo que pode nos alçar à eternidade com Deus. Ora, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou este homem, esta mulher, aqui na terra, no jardim do Éden, para que eles crescessem, multiplicassem e vivessem eternamente aqui na terra. Porém, quando o pecado entrou, o que é pecado? É a corrupção da santidade. O pecado, ele corrompe a santidade do homem. O homem, ele era santo, ele era puro,
ele era eterno. Nenhum de nós quer morrer, se estiver em boa consciência, obviamente. Nós não queremos morrer, porque a morte, ela não se enquadra na nossa origem, naquilo que está na nossa essência original. Então, se nós não queremos morrer, é porque a nossa consciência é eterna. Há uma eternidade da nossa consciência de que nós somos eternos. E nós não podemos fugir desta consciência. Ela nos persegue. E no momento em que Adão e Eva pecaram, eles perderam a sua santidade. Eles perderam a sua essência divina, eles corromperam a vida eterna. E o Senhor Deus, ele disse assim: não te preocupa, porque eu vou enviar um que é descendente da mulher, que vai desfazer isto. Ele vai morrer na cruz e vai te purificar deste pecado. E no momento que ele te purificar, você passa novamente a ser um ser eterno. O livro de Jó diz que, Jó fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele me levantará de sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo com os meus olhos, e não outros o verão. Então ele estava dizendo que ele sabia que existia ou existiria uma ressurreição dos mortos. Jó não acreditava em reencarnação. Jó acreditava em ressurreição. A ressurreição dos mortos. A Bíblia diz que haverá uma ressurreição. Uns irão para a eternidade com Deus e outros serão lançados no lago de fogo. Nós passaremos por um julgamento, e esse julgamento se embasará nas nossas atitudes, nas nossas palavras e muitas vezes os nossos pensamentos maliciosos. Paulo está dizendo a Timóteo que a terra passaria por tempos trabalhosos. Hoje o homem perdeu completamente o temor de Deus. Isso eu digo até mesmo para os mais religiosos, os frequentadores de igreja. Eu vejo muitas pessoas buscando a Deus por objetos, mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus em nenhum momento estava preocupado com coisas, com objetos. Deus não quer um relacionamento conosco baseado em objetos, em trocas. Ele quer um relacionamento de pai, ele quer um relacionamento de amor. Este é o propósito do Espírito Santo em nós. E muitas pessoas adentram os santuários, as igrejas, e muitos de nós queremos encontrar ali um lugar onde todo mundo é puro, todo mundo é santo, e muitos se decepcionam com isso, porque a igreja é um hospital. É um lugar de doentes, a começar pelo pastor, pela pastora, pelos que estão ali à frente da obra, os músicos. Muitas pessoas olham para os líderes como se fossem deuses e não como se fossem homens, barro na mão do oleiro, sendo moldados dia a dia. Então o que acontece? Essas pessoas entram ali, são tocadas pelo Espírito Santo. Obviamente o Espírito Santo traz uma sensação de paz interior que nós não tínhamos, traz uma alegria independente das circunstâncias, se está tudo bem ou se está tudo mal. É uma alegria constante, você dorme bem, você acorda bem, você trata bem as pessoas, porque algo dentro de nós está nos transformando em pessoas melhores, está nos ajudando a caminhar uma vida melhor. Mas Paulo diz: olha, virão tempos trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos, os homens amarão mais os prazeres do que a Deus. E nós estamos vivendo isso. Jesus disse que será a sua vinda, a segunda vinda será como nos dias de Noé. Casavam-se, separavam-se, se davam em casamento, comiam, bebiam, ou seja, prazeres carnais.
até o dia que Noé entrou na arca e veio sobre eles a destruição. Da mesma forma, as pessoas vão ver o seu fim, porém a porta da arca estará fechada. Nós estamos vivendo um tempo de graça. Jesus disse: aquele que crê em mim não morrerá, e aqueles que morreram e creram em mim viverão para sempre, ressuscitarão. Essa é a promessa de Jesus para o seu povo, para os seus filhos, para aqueles que não querem viver baseados nos seus prazeres carnais. Romanos 1, verso 24 diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que Paulo está dizendo aqui? Que as pessoas amaram mais a criatura, dão mais prazer, dão mais valor ao que o homem diz do que aquilo que Deus fala. Nós vemos hoje crianças de 12, 13 anos sendo levadas pela internet, pelas redes sociais, sendo manipuladas mentalmente por outras da mesma idade e às vezes até mais jovem. E os pais não estão vendo isso. Não existe mais educação dentro dos lares. Ninguém se compromete mais com criação de filho. A Bíblia diz assim: ensina o caminho que o teu filho deve andar, para que quando ele for grande, ele não se desvie dele, não se aparte dele. É da responsabilidade dos pais ensinar os filhos princípios. Não é da escola. A escola vai ensinar o teu filho a ser... a ter uma identidade de gênero, a ser um homossexual, uma lésbica, ou seja lá o que for, uma borboleta, um gato. É você que tem que ensinar que ele é homem, que ele é mulher, e que Deus o criou desta forma, e que ele honre isto porque é bom. Deus fez o homem e a mulher para que a raça humana se multiplique, cresça sobre a terra. Este é o objetivo do sexo, mas estão usando o sexo hoje para promover ideologias. Tira o sangue de um homem que se transformou em mulher, tirou o seu sexo e colocou uma vagina, e leva para o laboratório, sabe o que vai dizer? XY, cromossoma XY. Não tem XZ, XH, X não sei, não tem. A nossa genética fala o que nós somos, mas muitos sofrem influências espirituais que confundem a mente. Outro dia eu vi uma pessoa que se tatuou, colocou chifre, cortou os dentes, colocou a língua como de serpente, tatuou a cara de preto, parecia um demônio do inferno. Você vai me dizer que isso aí, a pessoa quer fazer isso? Com certeza a influência maligna na vida dela. Essa pessoa não está em seu estado normal de consciência. Estão se deteriorando, se destruindo. Tempos trabalhosos nós estamos vivendo. Verso 26 de Romanos 1. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Nós estamos vivendo os dias de Sodoma e Gomorra, os dias em que os homens cobiçam homens e mulheres cobiçam mulheres. Misericórdia, Deus tenha compaixão de nós e de nossos filhos e netos. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe,
nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não são dignos de morte os que estas coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Então Deus está dizendo, se você concorda com isso, se você está como um cristão crendo e confiando que esse negócio de gênero é normal, que tem que mudar a Bíblia diz que você também, que está consentindo, você é digno de morte espiritual. Nós não somos contra homossexual, contra lésbica, mas nós não promovemos isso. Cada qual siga a sua vida como quiser, porque todos nós estaremos individualmente na presença de Deus. Nem sequer Satanás vai ser acusado por nós, pelos nossos pecados, pelo que nós fizemos. Cada qual é responsável por si mesmo perante Deus. Nós não podemos transferir responsabilidade. Nós não podemos transferir isso, é impossível transferir esta responsabilidade. Pense bem, pense o que você está fazendo com a sua vida, com os seus dias aqui na terra, porque nascer nesta terra é um privilégio, porque nos dá condição de crer em Jesus Cristo como Salvador, ter uma mudança de vida, por isso que chama-se convergir, conversão. Eu estava indo para uma direção, eu vivia pelos prazeres da minha carne, agora eu convergi, estou vivendo os princípios de Deus, aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 12, ora irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, não vos perturbeis, quer por espíritos, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha só o que Paulo diz. Desculpa, Pedro. É Paulo. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo que vai haver uma apostasia dentro da própria igreja. E nós já estamos vendo hoje líderes religiosos apoiando partidos comunistas, que matam cristãos, que fecham igrejas em países comunistas. Estão sendo apoiados por evangélicos. Mas a apostasia veio. Tem pastores dizendo que temos que rever a questão homossexual da Bíblia, que temos que aceitar as pessoas dentro da igreja praticando as suas perversões. Aonde nós vamos chegar? Nós somos politicamente corretos ou somos divinamente corretos? Olha aqui, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que essas coisas vos dizia quando eu ainda estava convosco? Verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera, porque há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, o qual esse é cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam, preste atenção, não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Meus amigos, só existe uma verdade dos fatos. Tudo o resto é mentira. Satanás, ele prega 99 verdades para você e te engana com uma mentira. Ele não tem pressa. Ele trabalha sorrateiramente. A maior virtude de Satanás é ser perseverante. Ele não desiste do seu trabalho. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira.
então Deus vai permitir que essa operação do erro venha sobre aqueles que rejeitaram a sua verdade, a sua palavra, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então, quantos têm prazer na injustiça? Quantos estão vivendo hoje tendo prazer nas coisas erradas? E eu não falo só de ímpio, eu não estou falando com ímpio que não conhece Deus, eu estou falando dos cristãos. Quantas pessoas estão vivendo amaziadas, abrasadas, em fornicação, sonegando impostos do governo? Cristãos que são dizimistas estão fazendo isso, pensando que vão herdar o reino de Deus. A Bíblia diz que os roubadores não herdarão. Se você rouba o governo, você é ladrão. Se você não paga imposto, você é ladrão. E existe crime por sonegação e com cadeia. Meus amigos, a coisa é séria. A santidade, ela tem que ser perseguida por nós. Imagina que eu pegue aqui o melhor copo de água do mais caro fabricante do mundo e coloque dentro dele uma gota de água da minha fossa. Você aceitaria beber? Você crê que Deus aceita só um pecadinho que você tem? Você crê que você vai herdar a vida eterna com esse pecadinho? No céu não existe pecadinho. A Bíblia não fala de pecadinho, fala de pecado e pecado para a morte. Blasfêmia com o Espírito Santo é um pecado para a morte. Mas até quando nós vamos cauterizar a nossa consciência? Até quando esses tempos trabalhosos vão tomar conta do mundo? Eu sei que Jesus está voltando. Ele tem dado sonho para milhares de pessoas. Mas faça diferente. Faça diferente. Fale do amor de Jesus para o teu vizinho, para a tua vizinha. E que Deus te abençoe, que Deus fortaleça, que Deus abençoe a tua vida, o teu lar. E que nenhum mal te aconteça, em nome de Jesus.